Siricast começando, nós estamos aqui com um convidado mais que especial, mas antes de falar do convidado, eu vou me apresentar, eu sou Rita Geórgia, Rita não é para todo mundo não, tá? Rita Geórgia. Mas se ela não fala Rita, eu vou falar, porque o Siri vem de Rita também. Rita Geórgia, jornalista do jornal Eu Amo Meu Bairro. Isso, eu sou Simone Fonseca, publicitária, gestora de mídias sociais. E nós vamos falar com uma pessoa aqui especial, mas antes de falar também, vou falar do Space 22, que é o espaço que a gente está. Esse local aqui maravilhoso, quem quiser gravar podcast pode vir aqui para o Space 22. Isso aí. Simone, e quem está aqui hoje? Quem está aqui com a gente hoje, ele é apresentador, jornalista, artista, escritor e candidato a deputado federal, o Wesley Sattler. Seja muito bem-vindo. Wesley Sattler para deputado federal. Eu adorei meu jingle. Agora vem cá, quando sua mãe quer brigar com você, ela te chama de Rita Geórgia, né? Rita Geórgia. Que nada, é G. Sempre é G. Na família todo mundo me chama de G. Então ela não briga. É igual... Porque mãe, quando quer brigar, vai no nome composto, né? Antes de ter filho... Tinha gente que me sacaneava, falava assim, quando você tiver filho, você vai falar assim, fica quieto, hein, menino? Por causa do meu jeito. Ou então assim, quer ver, em casa a gente conversa. Lembra do em casa a gente conversa? Ui, a gente tremia de medo. Só passava o olho, né? Você passa o olho, já sabe. Em casa vamos ter uma conversinha, era assim. Mas conta pra gente, Wesley, o que você anda fazendo por aí? Olha aqui que eu não ando fazendo além de campanha política. Não anda fazendo? Eu não ando sendo artista, vamos lá. Quando ela brincou comigo e falou que eu era artista, eu fiquei imaginando, mas artista, eu canto, danço, eu represento, o que eu faço de artista? Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço, sou um ótimo artista, gente. Já cantei muito, sabia? Olha. Pois é, mas por algum motivo eu já cantei, tocava piano, modéstia à parte, bem. Por algum motivo tem que voltar a essas ações, né? E resgatar o lado artista. É mesmo, você tocava piano? Tocava piano. Eu cantei nos Estados Unidos num coral que nos levou a 32 estados americanos cantando. Eu era primeiro tenor. Olha, gente. Pouca gente sabe disso, viu? Fala que não é artista, viu, tá vendo? gente? Então, tem um artista que mora aqui também. Nós temos, então, coisa em comum, né, Simone? É verdade, eu já também. Eu tocava piano também quando eu era criança, mas estudei 3 anos só. Eu cantei em coral, eu era primeiro soprano. Olha, um tenor e um soprano, falta contralto. Pronto, aí, ó. E eu dei aula de música 10 anos. Eu acho que nasce um trio, hein? Olha. Muito legal. Mas, na verdade, o artista, todos nós somos artistas quando trabalhamos com o público, quando trabalhamos também com a televisão ou rádio, seja o que for, porque a gente tem que interpretar aquela notícia, interpretar aquele momento, entregar aquilo com, na verdade, com alegria quando a gente está triste, entregar com seriedade quando a gente precisa buscar o tom certo da palavra. Então, acho que o comunicador, ele é sim, um artista também. Então, com certeza. não deixa de ser, né? É porque você tem que saber lidar com todo mundo, saber... E colocar você sempre depois. Sempre a notícia na frente, sempre o seu entrevistado em primeiro lugar, sempre a ocasião na frente. A gente vem sempre depois, né? Então, para isso tem que ser artista. Porque tem horas que dá vontade de pular na garganta de alguém, ou então dar aquela risada engraçada quando algo acontece, e você tem que segurar. Mas por falar em notícia, Pode falar. O que você acha das notícias de hoje, da televisão? Nós temos tantas hoje, agora vamos lá. Do jornalismo. Pinta, puxa uma da guerra Não, do militarismo mesmo que está acontecendo. Você acha que está acontecendo ou não? O militarismo? Porque isso tem muito se falado, que o jornalismo hoje tem tem militância política. Militância, ok. Política. Entendi. E milita por várias áreas, porque você sabe que a comunicação ela tem um poder muito grande de persuasão, né, das pessoas e de levar informações e de dizer o que é certo e o que é errado e as pessoas acreditarem. A Geórgia agora foi direto na garganta, Lógico, né? Ela foi assim, vamos pra guerra logo. Você disse que era para eu ser polêmica, então tô Nossa, certo. quando eu falei assim, não, fique à vontade, pergunte o que quiser, ela não estava preparado para essa. Ela já veio assim, vamos embora então. Não, você falou de notícia, então, vamos lá, em notícia. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa muito assim, extra, agora você vir para cá que eu tinha perdido. Mas, ok, nós estamos falando de jornalistas que cruzam a fronteira entre entregar a notícia e ser militante de uma causa. É isso que a gente está falando, né? Isso aí. Qualquer causa. E qualquer causa, né? Também a notícia, né? Hoje eu acho que está acontecendo muito isso. Eu acho que é um caminho muito, muito delicado esse, porque ao mesmo tempo que o jornalista ele tem que ser imparcial, porque ele tem que entregar a notícia como ela é. Na verdade, quem tem que interpretar a notícia é quem recebe a notícia, não é você.
Agora, por outro lado também, o jornalista pode colocar um pouquinho dele na notícia, que também é bacana. Eu não acho que nós estamos presos a um formato tão rígido como no passado, que você tinha que falar tudo sem piscar o olho, sem colocar com aquele tom monocórdio, não é isso? Sem nenhum tipo de entonação na voz. Então, existe uma linha que permite ao jornalista colocar um pouco de si na interpretação da notícia. Eu acho que sim. Agora, quando você deriva a notícia para um lugar específico, né? quando você direciona a notícia para um lugar específico, quando você busca inflamar, sabe? Isso aí eu estou falando de ambos os lados, viu, gente? Tem jornalista hoje em dia de esquerda, de direita, de tudo. Aí nós estamos realmente trabalhando em terreno pantanoso. Aí não é um orgulho ser jornalista. Aí é uma vergonha ser jornalista. A gente fica triste, né? Então a gente fica triste. É verdade. Não é verdade? Agora também tem um lado que eu acho tão ruim quanto é quando você passa a agredir jornalistas porque você acha que eles têm opinião contrária à sua. Então nós estamos vivendo um momento muito belicoso. Não, hoje em dia é até perigoso falar que é jornalista. Em alguns lugares. Mas por outro lado, gente, deixa eu fazer aqui a defesa do jornalista. Se não fossem os jornalistas investigativos, a gente não saberia do mensalão. A gente não saberia dos desmandos, né, de governos passados e talvez até do atual. Então, não estou falando aqui de governo A, B, não, mas estou falando de verdades absolutas. O jornalismo, ele tem nos ajudado a conhecer os escândalos, nos ajudado a conhecer os personagens, nos ajudado a refletir sobre o que esses personagens têm feito na vida pública. Então, o jornalista ele é muito importante para a vida pública. Extremamente. Claro, agora só tem que ter responsabilidade. Sim, mas como em todas as profissões, tem aqueles que se destacam por serem corretos, firmes, honestos, e tem aqueles que são um pouquinho mais complicados de entender qual é a linha que divide. Não dá para dizer que todo mundo é igual, né? Não dá pra dizer. Mas você acha que existe jornalismo manipulado? A informação manipulada? Existe em todos os lados, sempre teve, na verdade. É só você usar as palavras certas e ouvir as pessoas que você quer ouvir e dizer que aquilo ali é verdade. Agora, não é bacana, não é legal, não é correto e isso é muito perigoso. Exatamente. Então, o jornalista sério, o jornalista correto, ele tem que ter responsabilidade com quem ele está falando. Ele tem que entender que a palavra que ele entrega é uma palavra que é modificadora. Ela vai mudar toda uma situação. Vida de pessoas. Então, quando você diz que alguém é ladrão ou que alguém está... Você tem que provar aquilo. Então, o jornalista tem que trabalhar com provas. Quando ele entrega a notícia, não é verdade? Então, o jornalista sério, ele faz assim. Ele não suscita contendas sem ter aquele... Como é que fala? A resposta para aquilo tudo. Então, quando você vai jogando lenha na fogueira, não é? Inflamando os egos, inflamando as pessoas... sem um respaldo para aquilo, você está sendo leviano. Aí é um jornalista leviano. Mas vamos mudar de assunto. Não, mas eu gosto dessa pergunta. Acho que para responder essa pergunta a gente tem que sintetizar em duas coisas. Você tem que conhecer quem é aquela pessoa, o que ela já fez, como é que ela é, o que ela se formou, o que ela entregou para o mundo, como é que ela está trabalhando, sabe? Se ela tem, tudo que ela está falando, ela tem como provar. Aí nós temos um bom jornalista. Exatamente. Senão nós temos um complicador de opiniões. Agora vamos falar de você. Vamos lá. Wesley Satter, você tem um trabalho aí já de anos na mídia, muitas pessoas te conhecem, você anda pelo Espírito Santo, sua bandeira é o turismo, da qual a Simone é apaixonada, já falou 50 vezes no meu ouvido, estou cansada de ouvir. Apaixonada pelo turismo. Ainda mais no Espírito Santo, né? Porque não existe até hoje. E você, assim, tem andado na sua campanha por vários lugares, né? Do Espírito Santo. A gente tem visto que você está viajando, né, o tempo todo e também andando por aqui. Pela Grande Vitória também. também. Como é que está sendo essa receptividade? Eu estou dizendo que para os meus amigos que quando eu vejo que a campanha está chegando ao final, meu coração chega a ficar apertado. Porque está sendo tão bom esse contato, esse corpo a corpo, estar todos os dias nas ruas, conversando com as pessoas, olhando no olho, dando um aperto de mão, um abraço. Que a gente, anteriormente a isso, a gente via na televisão e achava aquilo coisa de político. Não é verdade? Agora, quando você é obrigado a fazer coisa de político e você vai em campo e você vai perceber a grandiosidade daquilo tudo, daquele aperto de mão, daquele olho no olho, senta aqui e me conta o que está acontecendo no seu bairro, por que é assim, por que é... Você vai se transformando. Eu me sinto hoje uma pessoa diferente daquela que eu entrei há poucos meses atrás nessa jornada. Por quê? Não é que eu era bom ou mal ou ruim, ou nada disso. É porque a gente fica muito mais sensível à dor do próximo. Você passa a caminhar. Conhecer também. Conhecer, você passa a ouvir, você passa a ver você passa a ver situações que são concretas. As necessidades, né? Depoimentos que são emocionantes, transformadores. Então você também acaba moldando
um novo ser, você acaba se forjando, na verdade, uma nova pessoa, um novo guerreiro pelas causas que você acredita. Então você passa de uma linha muito marcada mesmo. Antes você ouvia falar, agora você faz parte, é diferente. Então, acho que todo mundo, se pudesse um dia ter a experiência de entrar numa jornada eleitoral, de participar desse pleito eleitoral, é muito bom. Se fizer isso também, novamente, com honestidade, tem que entrar com propósito. Não pode entrar com vontade. Vontade passa, propósito não. E qual o seu propósito? Não é verdade? Conta pra gente. O meu propósito é dar dignidade e representatividade para o meu Estado. Eu acho que o Espírito Santo, durante muitos anos, a gente não teve aqueles representantes em Brasília que nos venderam a nossa imagem como ela deve ser vendida para o Brasil e para o mundo. Quando eu digo vender, é justamente dar àqueles que estão fora das nossas fronteiras a realidade do nosso potencial. Nós temos aqui no Espírito Santo hoje potenciais do agronegócio que são assim, exponenciais. Nós temos aqui no Espírito Santo o maior produtor de gengibre do mundo. Só perde para a China. Então, um homem que perde para a China, para mim, é o maior do mundo. Por que isso não é transformado numa bandeira? Por que isso não é transformado num discurso? É um estado tão pequeno. Não é verdade? Tão pequeno e desconhecido. Pois é, desconhecido por quê, não é verdade? Porque quem está lá em cima, lá em Brasília, quem está nas situações de poder falar do Espírito Santo, tem falado, tem mostrado. Nós vimos recentemente que até a questão da duplicação da BR foi deixada ao léu, porque ninguém brigou exatamente por aquilo, ninguém leu aquele contrato como deveria ler, deixaram aquilo passar. Então, nós temos essas situações básicas que não são olhadas com carinho, quanto mais aquelas que são essenciais para a construção da imagem do nosso Estado. Porque imagem, gente, imagem é tudo. Okay? Agora, imagem é tudo quando ela tem conteúdo, como eu te falei antes, respaldando a imagem. E nós temos conteúdo. O que está nos faltando é a imagem. Então, você encontra pessoas fora do Espírito Santo. O que tem lá no Espírito Santo? A Vitória da Conquista? Vila Velha, é uma vilazinha pequenininha. Tem prédio, já ouvi até isso. Então, você imagina por quê? Nós não estamos mostrando devidamente o nosso Estado. Eu estive no Nordeste, isso tem um tempo atrás. Eu falei que era do Espírito Santo, eles perguntaram se eu era do Sul. Você é do Sul? Sul do país, quer dizer, não sabe nem onde fica. Em Curitiba também. Eu sou de Vitória. Vitória. Mas você não tem sotaque? Mas eu não sou baiana, não. Eu sou de capixaba. Não, e quando nós temos algo negativo, isso é colocado assim, trompeteado para o Brasil todo. O Espírito Santo é líder, é violento. O Espírito Santo tem violência contra a mulher e tem mesmo, viu? Isso tem que melhorar. Melhorar não, tem que ser mitigado, tem que ser liquidado essa pecha que nós temos, não é verdade? E o que você acha que deve ser feito para isso melhorar? Educação de escola, na escola. Porque é a família que forma os homens que vão conviver em sociedade. Não é verdade? Então, se a gente tiver na escola, na família, educação sobre o trato à mulher e leis mais rígidas, leis que funcionem. A gente vê muitos casos da mulher ir à delegacia, dela dar queixa e assim mesmo o crime acontecer. Mas você vê também que a lei ela protege a mulher. Não estou criticando assim que tenha lei para proteger a mulher. Lógico que eu sou mulher, eu quero que tenha uma lei para me proteger. Mas você não acha que a lei hoje ela é um pouco frágil em relação ao homem? Porque se eu falar para você que você fez alguma coisa comigo, a minha palavra é mais importante que a sua. Existe também esse temor. Nós vimos isso acontecendo recentemente até nos Estados Unidos, naquele caso lá do Johnny Depp e a ex-mulher dele que agiu assim, e lá nos Estados Unidos eles tiveram um julgamento que mostrou que ela estava exagerando nas suas denúncias e aquilo não era bem assim, não é? Isso tudo é muito complicado, porque é exatamente como a democracia. Nós temos uma democracia perfeita? Não. E como é que você faz democracia? Fazendo democracia todo dia. Hoje? Na verdade, não. Ainda não. Nós estamos no processo, nossa democracia é nova. E as nossas leis também são novas. Elas vão sendo amadurecidas, elas vão sendo reguladas, elas vão sendo endurecidas. E é isso que a gente tem que fazer. Pegar o que é bom e ir aprimorando. Você não acha que deveria ter menos leis e mais leis importantes? Porque existem tantas leis aí que talvez não sejam tão importantes, que amarrem muito, limitem muito, igual, não sei. Eu acho que a gente tem que, primeiro, fazer com que as leis que já existem sejam cumpridas. O que a gente tem é uma insegurança jurídica tão grande que a gente não sabe se aquilo que foi julgado está valendo. Não é verdade? Hoje está. Se aquilo que é considerado um erro é um erro tão grande assim ou tão pequenininho que pode passar por ali, a gente não sabe. A gente tem casos tão grandes no Brasil hoje, em vários setores de insegurança jurídica, mas a que lei... eu acho que temos que aplicar as leis de forma
cabal. O que a gente tem visto em relação às leis é que elas não estão sendo cumpridas de fato, assim como devem ser cumpridas. Elas estão sendo reinterpretadas o tempo todo. Reinterpretadas. E lei não é para ser interpretada, é para ser cumprida. Não é? Mas se nós temos a reinterpretação da lei dessa maneira tão grande como o Brasil está vendo hoje, até por instâncias superiores, o que a gente pensa? Que aqui na base, então, a coisa não está sendo bem feita. Porque você tem que chegar no tribunal, lá no STF, para decidir a vida da gente, é porque processo até lá é muito frágil. Então a gente tem que voltar para a base e trabalhar a base. Será que é a parte de cima que está vindo num local que talvez não deveria estar? Georgia, olha só, não adianta acreditar que político nasce do outro lado do rio. Uhum. Político nasce aqui, junto com a gente. Com certeza. Aqueles políticos que estão lá, eles começaram aqui. Eles são gente da gente. Eles são pessoas que estão aqui conosco. Uhum. Muitas vezes muito próximos até. Então, não adianta achar que eles nascem do outro lado. Não, eles nascem aqui. Então, nós temos que resolver a questão aqui. Não existe uma classe lá oprimindo aqueles que estão vitimizados aqui. Existe essa situação acontecendo, que a gente só pode resolver isso no voto. Não é deixando aqueles que fizeram coisas ruins se perpetuarem no poder. Exatamente. Não é permitir essa falta de alternância no poder, onde aqueles que estão lá querem continuar, fazendo coisa errada a vida inteira. E você acredita nessa mudança? Eu acredito na mudança. Se a gente não acreditar na mudança, pode ficar em casa e fazer um buraquinho no chão e lá ficar. É lógico. Tem que lutar até o fim. Nós temos que acordar acreditando que amanhã vai ser melhor. Exatamente. E você acredita que isso está mudando também? Eu acredito que sim, eu sou otimista. Porque hoje tudo virou ponto de crítica. A internet é um fórum de gente odiosa. A internet só faz confusão. Mas olha bem, graças à internet, hoje todo mundo está podendo opinar, está podendo refletir, está podendo até exageradamente criticar alguma coisa, mas esse processo, isso é necessário para a democracia. As coisas vão se assentando, a poeira vai assentando, mas esse barulho é necessário. Eu acho que ajudou muito. Ajudou muito. Então, nós temos ferramentas hoje que nos ajudam a refletir, a buscar a resposta certa, a cobrar. A internet tem sido um grande elemento de cobrança do poder público. Hoje o político pode fazer coisa errada, deve estar fazendo coisa errada por aí, muitos estão fazendo, mas está mais difícil para eles. Porque hoje tem uma câmera ligada em todo lugar, não é verdade? Está tudo muito vigiado e tudo vai para o debate público. Não vai? Vai. Então, agora nós temos que ter leis que realmente punam essas pessoas que fazem errado. Porque não adianta só julgar no debate público e na hora do vamos ver, a lei é tão flexível, os advogados ali são tão bem pagos e tão bons que eles conseguem dar a volta na lei. Hoje então é complicado. A internet ajuda até a gente a saber quem é quem, certo? Quem é quem? Hoje você não fica mais buscando no papel saber quem é a pessoa. Você vai lá no Instagram, você vai no Google, você já sabe de tudo. E mesmo assim as pessoas parecem que elas vão ali, falam as coisas e depois esquecem que falaram, né? Então fica tudo muito mais claro. Nós todos temos que aprender que nós temos responsabilidade com a palavra. Isso. A palavra, muita gente já falou isso no passado, é igual uma flecha que você lança. Ela não volta mais não, ela vai. Uma vez que ela foi lançada, ela vai. E na internet é pior ainda. Uma vez que você colocou aquela palavra digitalizada ali e apertou o send, o envia, não é isso? Você entregou aquela palavra para o mundo de uma maneira multiplicada. E você não quer ter responsabilidade sobre aquilo? Que negócio é esse? Então, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós falamos, com o que nós digitamos, com aquilo que nós colocamos como verdade na internet. Talvez a palavra, né, a palavra aí na comunicação na internet esteja trazendo até um pouco mais de responsabilidade para as pessoas sobre o que elas vão falar por ali. Né? Pois é. E traz também os irresponsáveis para o jogo. Recentemente eu vi um caso aqui no Espírito Santo, onde uma pessoa foi vilipendiada, ela foi ultrajada na sua moral, colocaram fotos dela em situações que não eram verdadeiras, montagens, criaram uma narrativa de que ela estava fazendo algo muito imoral, e essa pessoa não pôde se defender. Ela foi à delegacia, ela deu lá a queixa, mas existe um servidor que está fora do Brasil, que consegue entrar e entregar esse tipo de coisa aqui dentro, e nós não temos leis que cerceiam essas pessoas de operarem lá fora coisas horrorosas aqui dentro. Cadê os deputados para verem isso? Onde estão os nossos representantes para brigarem contra isso? Então, não é uma lei que vai amordaçar a imprensa, não, nem amordaçar os meios de comunicação, não. Não é uma lei que vai regular a maneira que você pode continuar operando. Porque hoje você não é vítima, mas amanhã você pode ser. Aí você entende a dificuldade que é lidar com um sistema em que você não sabe de onde vem e você não sabe a quem recorrer.
Graças a Deus, algumas pessoas conseguiram dar queixas e chegar a um bom termo, né? Punir aqueles que fizeram mal contra elas, mas muitos não conseguem. É verdade. Mas isso, assim, pode ser um pouco perigoso, não? Por quê? Criar uma lei para a imprensa, por exemplo. Não é para a imprensa. Não é criar lei para a imprensa, não. Acho que a imprensa tem que ser livre. Tem que ser Eu livre. sou jornalista. A Bom. imprensa tem que ser livre. Eu estou falando aqui daquelas plataformas De fora, né? de fora que fazem fake news e que alimentam o nosso país com isso, e nós não temos como perguntar a elas: vem cá, manda pra gente ver isso aqui, de onde você tirou essa informação? Não tem, elas estão lá blindadas lá fora. Então isso é complicado, entendeu? Então, essas informações, elas não podem ser usadas para nada Qual delas? em relação à lei. Essas informações que vêm de fora, de pessoas que mandam de fora. Você não pode questionar. Então é muito bonitinho quando fala alguma coisa que não mexe com você, e quando mexe. Não é verdade? Como é que você vai se defender? Já pensou se fosse o caso, alguém fizer uma montagem contra você, uma foto horrorosa, e você não poder se defender, você não poder chegar para os seus filhos e falar: mentira, olha que está provado. Então, a coisa é muito mais delicada. Eu estou falando isso fora da arena política, eu estou falando da arena pessoal, a vida de cada um, não é verdade? Vamos voltar agora um pouquinho no turismo? Vamos. Na sua visão, o que o Espírito Santo, o que falta para o Espírito Santo para virar um polo turístico? Vontade política. Porque os políticos aqui dizem que turismo não dá voto. Sempre disseram isso. Pode reparar. Em todas as eleições, você nunca viu um candidato a deputado federal, modéstia à parte está vindo agora, a abraçar a causa do turismo. Me disseram várias vezes: não entre com essa plataforma, isso nunca deu voto, nunca elegeu ninguém. Então você fica pensando assim: peraí, então, não vai eleger ninguém se você pensar que turismo é só passeio. Aí realmente está faltando comida na mesa, vai pensar em passeio. Mas turismo não é só passeio. Passeio é consequência do turismo. Turismo é uma indústria gigantesca. Exatamente. Que dá emprego, renda, capacitação, senso de pertencimento. Tem a ver com logística, com segurança, com meio ambiente, com educação, com tudo isso. Porque se todas essas plataformas não estiverem funcionando, o turismo não acontece. Você quer visitar uma cidade onde você leva uma bala perdida? Não, estamos falando de segurança. Você quer visitar uma cidade onde não tem um hospital, onde você fica passando mal e ali você pode morrer? Não, estamos falando de saúde. Você quer visitar uma cidade onde o ar está tão poluído com pó de minério que você pode ter problemas sérios respiratórios? Não, quanto mais viver nela, né? Então o turismo tem a ver com tudo isso. Quando você entende que a grandiosidade da indústria do turismo, aí você entende que nós estamos muito longe dela também. Nós temos no Espírito Santo um potencial maravilhoso. A natureza nos deu um Espírito Santo fantástico. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, como disse um poeta, é o ateliê de Deus. Olha as esculturas que nós temos em pedras naturais, as rochas do Espírito Santo. Lindo, né? O Frade e a Feira me emociona. Nos emociona. Agora vem cá, você já viu que você não pode parar na avenida para poder tirar uma foto do Frade e a Feira? Não tem como, não tem ali nem um recuo para você parar o seu carro, tirar uma foto, tomar um drink ali, né? Não alcoólico, né? Você está dirigindo, mas tomar ali, vamos lá, um suquinho, uma água, contemplando o Frade e a Freira. Não tem um filme da Netflix, sei lá, de qualquer lugar do mundo, vindo aqui fazer uma história sobre o padre e a freira que se apaixonaram e com a ira divina foram transformados em pedra. Olha que bacana. Nós teríamos gente do mundo inteiro fazendo romaria para ver aquilo de perto. Se o Frade e a Feira, um exemplo, hein, fosse na Europa, nós teríamos excursões 1000 para conhecer aquilo de perto. Não é? Quando eu falo que eu adoro vinho de jabuticaba, muita gente ri de mim e fala assim: fala sério, vinho de jabuticaba. Sim. Se fosse na Europa, seria uma bebida, uma iguaria. Nós temos no Canadá um vinho chamado Ice Wine, que era um vinho que era considerado uma brincadeira, porque as uvas foram congeladas durante uma nevasca que aconteceu lá fora de época, estragou as uvas, né? Resolveram pegar aquelas uvas congeladas e fazer um vinho. E dali surgiu um vinho maravilhoso chamado Ice Wine, que hoje é caríssimo, e tem gente do mundo inteiro que vai lá tomar Ice Wine no Canadá. Porto também, você tem jabuticaba, nós somos Santa... um cálicezinho, né? A gente foi em Santa Teresa esses dias, tomamos um Prosecco, né, de jabuticaba. Maravilhoso. Nossa terra, mas nós não damos valor, a gente ri, a gente debocha do que é nosso. Agora, a gente tem que ter orgulho do que é nosso. É verdade. Vender para o mundo, sabe, coisa, que o nosso é melhor, o nosso é diferenciado.
Santo de casa não faz milagre, Pois né? é, mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Gente, leva o santo de casa para Brasília, e É sou isso eu. aí, é isso aí. É 4464, eu vou dar trabalho a esse povo. Você chega nessas cidades turísticas igual Salvador, nesses outros lugares, você é tão bem recebido pela população, né? Você é bem recebido no comércio, às vezes você não vai comprar nada, né? mas a pessoa te trata tão bem que parece que você comprou a loja inteira. E aqui a gente não tem isso, porque falta conscientização também da população para receber o turista. Mas a população não está acostumada com o turista, não está acostumada com o turismo, Então, ela não tem que ter entendeu essa nada sobre o conscientização, turismo. Até na escola também. Ah, agora você disse tudo. Qual é a proposta do Wesley, então, para o turismo? Primeiro, trazer o turismo para a escola. Exatamente. Ensinar que o turismo não é passeio é consequência. O turismo é uma indústria e que é uma indústria tão limpa, tão linda, tão transformadora que está mudando Dubai. O petróleo está acabando lá em Dubai. O que eles fizeram? Investir em quê? Turismo, prédios maravilhosos, não é? Autódromos, coisas diferenciadas. Gente, Gramado dinheiro, aqui no gente, Brasil. pra cidade. Gramado é um exemplo e tanto. Você vê que os meninos na escola, né, as crianças, os adolescentes próprios, eles não conhecem o Espírito Santo, não sabem o que tem aqui, não sabem de Itaúnas, não sabem do Caparaó, não sabem Hoje, nada. mas não são as crianças, não, os adultos. Os adultos Os também. adultos. Às vezes eles ensinam um pouco da nossa cultura lá na faculdade, mas antes não. Nós somos um estado, gente, ele é muito pródigo. Ele é muito rico em cultura e em oportunidades. Quando a gente fala, por exemplo, a gente está falando aqui das pedras, das rochas. Eu falei do Frade da Feira. Se for para Pancas, é uma cordilheira, eu acho, de pedras maravilhosas lá. Sem contar nossa Pedra Azul, Penedo, por aí vai, Pedra da Cebola. Então, essas esculturas divinas estão aqui, mas tudo feito por Deus. O que o homem fez até agora para incrementar o turismo do Espírito Santo? Nada. Ontem eu vi uma notícia que o Espírito Santo comemorou, gente, o crescimento do turismo, 54% a mais. Ok. Você viu algum hotel sendo construído? Não. Você viu o Cais das Artes ser terminado? Não. Você viu algum trilho sendo colocado aqui com trem trazendo pessoas para cá? Não. Novas linhas em aeroporto? Não. Então o turismo cresceu espontaneamente. Você imagina se tivesse crescido com investimento. Teríamos um outro tipo de turismo acontecendo. A gente, eu acho que, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas o nosso aeroporto não é internacional ainda, né? Ele é internacional para cargas. Pois não é? Cargas. Agora ele não tem. Acho que é o único estado. Você vai em Natal, o aeroporto desse tamanhozinho, ele é internacional. Graças a Deus, pelo menos agora temos um aeroporto bonito. Isso. Mas um aeroporto você não consegue para Brasília no voo direto. Pois é. Você não consegue para muitas vezes nem para São Paulo no voo direto. Faltam. Pois é. Você não faz um voo para fora do país também direto. Tem que ir para São Paulo. E olha que vem Mas muita nem gente. para dentro, quanto mais para fora. dentro, Vem muita gente trabalhar em Vitória, né? Final de semana. Final de semana não, durante a semana e vai embora final de semana. Mas para termos mais voos, para termos mais hotéis, nós temos que ter mais atrativos, não é? Então nós temos um aeroporto maravilhoso, um aeroporto bem construído, graças a Deus. Quanto tempo nós demoramos para ter um aeroporto do qual nós nos orgulhássemos, né? E me parece ter um projeto até muito bom, que vai fazer o entorno do aeroporto ser quase uma mini cidade cheia de atrativos turísticos e, inclusive, para nós que moramos aqui, maravilha, isso tem que ser feito, porque não podemos só deixar com que as coisas que Deus fez sejam os atrativos. Tudo bem, mas se não tivermos uma estrada que leva até lá um hotel para receber as pessoas, a gastronomia não tiver, usando o termo deles, né, azeitada, realmente funcionando em todos os momentos, porque você tem, por exemplo, a Feira do Mármore e do Granito. As pessoas chegam aqui, quando terminam as suas visitas às empresas e até a própria exposição no Parque de Carapina, não tem restaurante aberto para atender aos estrangeiros, né, aos visitantes que vieram aqui no Espírito Santo conhecer a nossa cidade. Então, se você não faz com que nós tenhamos atrativos, como o Vital, por exemplo, é um deles. O Vital, ele movimenta milhões, ele movimenta uma economia maravilhosa e graças a Deus o Vital voltou. Mas temos que ter muito mais além do Vital. Cadê o Festival de Vinho de Pedra Azul? Que todo mundo ficava maravilhado com aquilo. O inverno VIP, o verão VIP, não é verdade? Que a gente fez, que transformou Pedra Azul. Transformou, é verdade. Mas se não tiver a visão... Nós tínhamos na época do inverno VIP um governo, que era o governo do José Inácio, que entendia que era necessário estar presente com o Inverno VIP, nos apoiando, inclusive com logística, melhorando as estradas e tudo mais, para que realmente o turismo acontecesse em Pedra Azul, e de fato aconteceu. E deu destaque. Deu destaque. Mas pega o Caparaó, por exemplo. É. Muita gente acha que o Caparaó é Minas Gerais. E o Caparaó é 80% no Espírito Santo, só 20% é em Minas Gerais. O Pico da Bandeira está dentro do município de Ibitirama. Eu ia até te perguntar sobre o Caparaó, porque eu fui lá na época que abriu a parte do Espírito Santo. E lá não tinha estrutura nenhuma. Como é que está lá? Tem muitos anos que eu não vou lá. Graças a Deus e graças ao trabalho que
eu e o Tiago Morales, que é um engenheiro jovem da região, tem feito, nós criamos um projeto para o Caparaó, chamado Um Novo Caparaó, que é ensinar as pessoas a construir com sustentabilidade, ensinar a importância do turismo, a importância da geração de emprego, a importância de preservar as águas do Caparaó, porque o Caparaó é muito rico em água e muito rico também em florestas, em Mata Atlântica. Porém, se a gente mexer nisso aí, nós não teremos a riqueza que o Caparaó hoje ainda tem. Então, nós criamos esse projeto, levamos arquitetos famosos para darem aulas, palestras para os consultores locais. Em menos de 2 anos, nós já temos mais de 10 obras sendo feitas em torno do Pico da Bandeira. Cafeterias, restaurantes. Que bacana. Olha que bacana, não é verdade? Muito legal. Um restaurante até inaugurou já, muito bacana. Uma cafeteria também, esses dias nós fomos lá. Então, 10 obras, inclusive uma delas é um condomínio onde você pode se hospedar também, nesse condomínio como visitante. E a Suite Master é um avião. Olha. Um avião desativado, né? Legal. Avião que é o primeiro avião a pousar no Caparaó. É o nosso avião, digamos assim. E é um avião que pertenceu ao grupo Disney. Olha o que esse avião traz no seu DNA, se um avião tivesse um DNA, né? Mas assim, de uma maneira figurativa. Olha o DNA desse avião. Ele pertenceu à Disney, que é o maior conglomerado, a maior indústria de turismo do mundo. Então nós temos a oportunidade de transformar o Caparaó. Lindo lá. É lindo demais o Caparaó. E o Caparaó, gente, não está lá longe, não. São 3 horas e meia daqui de Vitória. Mas para quem está em outros locais, é 1 hora, enfim. Não é tão longe, porque o Brasil é tão grande, E o né? Espírito Santo é muito pequeno, né? É muito tudo pequeno. pertinho, né? Então a gente tem feito esse trabalho lá. E eu criei, posso falar que eu criei, porque eu inventei, eu tive essa ideia e levei para a Assembleia Legislativa. Um deputado amigo nosso encampou a ideia, levou para o governo chancelou e nós criamos a Rota do Pico da Bandeira. Que bacana. Desculpa aí, mas eu já estou na história do Caparaó. Eu criei a Rota do Pico da Bandeira. Hoje é verdade, Que orgulho, é viu? homologado. Então tem lá, em volta do Pico da Bandeira, tem uma Rota do Pico da Bandeira. E quem mora na região nunca pensou em fazer. Nenhum deputado de lá pensou em fazer. Foi necessário o jornalista aqui do Espírito Santo visitar, gostar, filmar, se apaixonar e brigar pela Rota do Pico da Bandeira. Então essa é a minha missão. E eu faço sempre isso com a câmera na mão. Agora eu quero a caneta, desculpa aí. Porque chega algum momento em que os munícipes, os prefeitos e os deputados, as autoridades que estão ali trabalhando, Vereadores. que têm poder de decisão, não decidem, não transformam, não mudam. Eu fui visitar um prefeito do Caparaó, de uma dessas prefeituras, e ele me disse o seguinte: Wesley, eu adoro você, assisto seus programas, mas você sabe, rapaz, que em 50 anos de vida pública, eu tenho orgulho em dizer que nunca gastei um tostão com propaganda. Que isso? Eu falei, ele tem orgulho em dizer que ele nunca gastou dinheiro para mostrar o município dele, que tem 39 cachoeiras, para o Brasil e para o mundo. Se ele tem orgulho de esconder o município dele, eu fico pensando de que mais ele tem orgulho de esconder. Mas assim, não pode Não é? ser uma visão também, às vezes, porque tem muita gente que mora em cidade pequena tal, e não quer que a área cresça. Não pode ter isso Acho também, difícil. não? Todo mundo tem família. Quando eu falo todo mundo tem família, eu Traz digo. emprego, Claro, às né? vezes não tem, às vezes não tem a mas família. nesse- Às vezes não tem a família nos Porque moldes tradicionais, eu ou já- eu perder já- um pai ou uma mãe. é. Mas quando eu quero dizer que todo mundo quer ver um filho, sabe, empregado, Sim, aham. quer ver uma filha trabalhando, quer ver, não é? Todo mundo precisa de trabalho e emprego. Porque eu vivia em Itaúnas e o que eu ouvia muito daquela estrada de Itaúnas, quando eu ia para lá, eu trabalhava com educação ambiental, então eu rodava também o estado todo. E eu ouvia muitas pessoas falar, eu falava assim, gente, por que não asfalta esse lugar aqui? Porque para chegar a Itaúnas era uma coisa horrorosa, né? E aí muitas pessoas falavam assim, não, porque vai trazer muita bagunça para trazer o cá. progresso, né? Vai trazer muita bagunça para a vila a gente quer uma vila mais, né, uma coisa mais rústica. rústica, pé no chão, tal. Então a gente não quer que cresça tanto não por causa disso. É o que eu ouvia Mas na eu época, acredito né? que dá para conservar assim. Você cercear crescimento, eu acho isso uma burrice em qualquer esfera. Aham. Em qualquer esfera. A não ser que o crescimento traga consigo destruição, na verdade, e depredação do meio ambiente e também da, Se for enfim, um crescimento projetado. se for um crescimento predador, eu sou a favor de se parar por aí. Uhum. Agora, se não é, se é um crescimento que vai gerar emprego, renda. E outra coisa, preservação. Se você tem leis, então quando você faz um planejamento, você tem leis. Você impede, inclusive, que as pessoas que entrem ali investindo depredem, desmatem. Isso aí. Agora, se você não tem lei e nem crescimento, você tem uma bagunça meio que Tem que ter regras, né? liberada, Tem regras sabe? pra todo mundo. Lá no Caparaó mesmo, na Rota do Caparaó, nós vimos ali uma pequena invasão.
Uma pequena invasão, uma pessoa foi lá, invadiu, montou um quiosquezinho lá e já foi desmatando em volta. E por ele ser pequenininho e não estar ali chamando a atenção de ninguém, por incrível que pareça, a fiscalização não foi lá. Não foi lá. E ele foi cupinizando aquela região todinha ali, desmatando. E outros que fizeram coisas maiores ali, vão fazer um hotel, aquele ali, a fiscalização está todo dia ali atormentando a vida do empreendedor. Então, nós temos que ter, sabe, olhar os dois lados, gente. Vai ter que se fazer um trabalho também com essas pessoas, né? Tem que parar de achar que o empreendedor é o mal, né? É mal, ele vem para poder chicotear você. Não, ele vem para criar empregos. E ele tem que ser regulado, sim, para ele não fazer coisas erradas. Isso é uma cultura antiga, né? De quem tem negócio está querendo só sugar das pessoas. Eu sou a favor que todos sejam empreendedores, todos. Você pode empreender, fique à vontade, o telefone faz parte do nosso dia a dia. Mas você tem que ajudar as pessoas também a empreender. Isso eu acho que nós precisamos dar o quê? Instrumentalização para elas. Meios, capacitação, cursos, oportunidades iguais. Vai deixar que as mulheres tenham menos oportunidade que os homens. Vai deixar que aqueles que são conhecidos de A e B tenham mais oportunidades do que aqueles que estão começando agora e ninguém conhece. Sabe? Então eu acho que a gente tem que criar a instrumentalização. Fala-se muito, por exemplo, das leis de incentivo à cultura. Ah, mas ali não é boa, que dá dinheiro para artista. Poxa, gente, quantos artistas estão começando na vida? Quantos artistas não conseguem fazer aquele primeiro DVD, CD, eu não sei como é que faz hoje, são tantas modalidades hoje de trabalho, mas quantos deles precisam de uma lei de incentivo? Sabe? Nós precisamos de incentivar as pessoas. Mas não essa lei para quem já está na mídia, quem já como eu digo sempre, é só regular. Para você que está começando, o incentivo é maior. Para você que já está maior aí, o incentivo tem essas dificuldades aqui, ou essas limitações. É só regular as coisas. Você não pode abafar boas ideias. É o que eu falo. As leis já existem, as ideias já existem, elas precisam, às vezes, melhorar e apertar os parafusos. Mas não demonizar as coisas porque A ou B fez errado. Entendeu? Porque senão você impede daqueles que precisam crescerem. Você não quer que um artista da sua cidade que canta muito bem, que toca muito bem, cresça? Quero. Ele precisa desse incentivo. Isso aí, não é? Eu quero ver no Rock in Rio artistas capixabas tocando, eu quero ver gente nossa lá. A gente quer ver brasileiros fazendo bonito, né? Então nós temos que ajudar. A cada real investido na cultura, cada R$1 que o poder público investe na cultura, 13, são 13, né, minha querida? 13, né? Não posso errar essa conta agora. A cada R$1 investido na cultura, 13 voltam. 3 ou 13? 13, é isso mesmo. 13 voltam aos cofres públicos. Olha isso. Então nós temos que investir em cultura, nós temos que investir no artista, nós temos que entender aqueles que são maiores e menores e precisam da nossa ajuda. Nós temos que dar as mãos. E principalmente no Espírito Santo. Tem que investir na cultura aqui. Precisa tem que investir na cultura. Muito, muito. Então, olha só, o meu discurso é de direita moderado. Eu acredito realmente... Tem que botar tudo na balança, né? Eu acredito que o Estado, ele deva e possa participar da vida do ser humano, mas até certo ponto. Ele vai até a porta da sua casa. O Estado não pode entrar na sua casa ditando as maneiras que você vai viver a sua vida íntima, pessoal e conjugal. E quem quer votar no Wesley Sattler? Agora o Estado pode te ajudar sim. 4464. O Estado tem que te ajudar te dando instrumentos para que você realize os seus sonhos. Não é? E aí que vem o papel dos bons gestores. Eu creio nisso. Show de bola. Muito bom. Fala lá de novo na câmera o número. 4464. 4464. Aqui, gente, vamos a Brasília. Vamos dar representatividade ao Espírito Santo. Vamos parar com esse negócio de achar que o Espírito Santo é menor, que nós não temos jeito, que isso aqui é tão pequenininho, que a grama do vizinho é mais verdinha. Vamos parar com isso. É aqui que o negócio funciona, aqui que é bom. Mas nós temos que mostrar isso para o mundo. Nós temos que criar essa valorização macro, de maneira macro, mostrar para o Brasil e para o mundo. Me dá orgulho hoje de ser capixaba, porque um dia eu não tive orgulho, tá? Já imaginou um negócio desse? Eu não tive orgulho de ser capixaba. Hoje eu tenho. Nós não temos orgulho. Isso, eu tenho. Nossa, eu tenho orgulho de ser capixaba, eu tenho um amor ao Espírito Santo. Eu acho que nós somos privilegiados. Exatamente. Nós moramos num paraíso. Na verdade, aqui tem de tudo. Tudo. Só precisa ser melhor mostrado, melhor trabalhado, não é? Verdade. E lembrando sempre, gente, que turismo é bom quando as pessoas têm saúde, quando as pessoas têm segurança, quando elas têm comida na mesa, quando elas têm educação. Então, transformando todas essas plataformas, né, fortalecendo essas plataformas, nós teremos um turismo ainda maior. E só para terminar, eu vou falar aqui uma frase que eu falo muitas vezes, mas eu posso repeti-la também várias vezes, porque eu tenho certeza que vocês gostarão de ouvi-la. O turismo, ele é ancorado
em pilares cristãos. O que é o turismo? É acolher e servir. É isso que nós temos que fazer. Acolher os visitantes e servir os nossos visitantes. Servir com aquilo que nós conhecemos, que nós temos de melhor. E torcer para que eles voltem felizes e tragam outras pessoas, não é? Aí, ó, a economia que está ali por baixo vai funcionando lindamente. Eu acho que o turismo, ele beneficia todo mundo, todas as áreas. Não é? Eu acho. Todas as áreas Todas as e áreas. correntes políticas. Exatamente. Não tem A ou B ou C ou D ou Não, esquerda ou não, direita não. que não acha que o turismo é dele. É. É uma pauta de todos. Então, eu peço que abracem a pauta de todos. Uma pauta que ninguém teve coragem de abraçar. Que todo mundo ignorou até o dia de hoje. Não é? E ignora de maneira, assim, até estrutural. Você vai na Praia da Costa, por exemplo, os estacionamentos são de costas para o mar. Você tem que olhar o mar pelo retrovisor, em parte da Praia da Costa. Por quê? Porque as pessoas não entendem a importância do mar como instrumento de turismo. Não é? Exatamente. Fazem um Buda maravilhoso lá em Ibiraçu. O segundo maior do O segundo mundo. maior do mundo, mas cadê a estrutura em volta? Cadê as pousadas? E não tem sabe? estrutura nenhuma. Não Você tem. chega ali para comer, é uma Não briga. dá. né? Um restaurante que você ainda... É uma briga ali mal pra atendido. comer. É uma briga. Então, poxa, tem que se criar, tem que se pensar no entorno, em tudo, porque todo mundo sai ganhando. Aquele que foi ver o Buda, ele também quer comprar um presentinho, ele quer comer uma comidinha gostosa, ele quer dormir lá e acordar e fazer uma oração ali perto, ele quer tirar uma foto linda e dizer que ele foi no melhor lugar do mundo. Então, a gente tem que criar essas oportunidades. E a gente está falando do Buda, a gente fala de outras coisas que tem no Espírito Santo. Porque o turismo também tem turismo religioso, nós temos a segunda maior festa religiosa do Brasil, que é a Festa da Penha. Não é verdade? Então, tem o turismo de negócios, nós temos aqui a empresa do mármore e do granito, que é responsável por 80% da produção de pedras ornamentais do Brasil. Polo industrial que tem em Linhares também. Polo né? industrial que tem em Linhares. É O muita polo riqueza. têxtil de Colatina. Exatamente. Né? Os jeans do Brasil todos são lavados, em sua maioria, aqui em Colatina. Então, nós temos turismo de várias espécies. Temos que, volto novamente a dizer essa palavra, dar a instrumentação correta para que nós tenhamos isso como negócio, como indústria, e não como passeio. Show de bola. Ai, Wesley, Também como tá passeio. sendo muito bom esse papo, esse bate-papo nosso. Pena viu? que tá Tô adorando, acabando. pena que Ai, tá que acabando. pena, Acabou, não é? né? Acabou? Passou tão rápido. Poxa vida. Vai ter que voltar mais vezes. Ah, estava esperando esse convite. Quando eu falei assim, puxa vida, eu falei, ela vai convidar de novo. Meninas, muito obrigado. Nós agradecemos, Nós que tá? agradecemos. E Siricast finalizando aí, você se inscreve no nosso canal, né, Deixa Simone? seu like, não Siricast. esqueça disso. Siricast, gostei, Siricast. E aí, continue seguindo a gente, curtindo, compartilhando, para que o canal cresça e a gente possa trazer mais informação de utilidade pública para vocês. Isso aí, até Tamo o junto. próximo Siricast. Até o próximo. E eu vejo vocês em Brasília. Opa! 4464. Tchau.